18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, sempre aí na sintonia certa. Alô, você, Karime Leão. Olá, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui nos 18 horas. Mix. É claro, contando sempre com a sua elegante participação aqui no nosso 18 horas, hein? Acione aí, o WhatsApp é o 994887592, valendo a sua participação. Exato, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Grupo dos Irmãos Batista assume o controle da Amazonas Energia. Operação da polícia no Amazonas prende mais de 100 pessoas por não pagar pensão alimentícia. Divulgadas mais de 10 pesquisas eleitorais sobre o segundo turno para a Prefeitura de Manaus. E vamos conferir a programação do aniversário da cidade de Manaus. Legal, esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 11 de outubro de 2024, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora é oficial, a Amazonas Energia pertence à empresa Âmbar do grupo JF dos irmãos Wesley Batista. A transferência da distribuidora de energia do Amazonas foi assinada, encerrando aí um longo processo de negociações e disputas judiciais. A partir de agora, portanto, o controle da concessionária está nas mãos da holding, que também comanda gigantes como a JBS, Karime. É, Carlão, mas mesmo com a assinatura, a polêmica continua, tá? Sim. Isso porque a disputa judicial sobre os valores e condições da transferência, essa polêmica ainda não acabou. A empresa Âmbar, do grupo JF, pede 15,8 bilhões de reais para amortizar os custos, dívidas e avaliar e aliviar aí as tarifas de energia no Amazonas. Mas a Agência Nacional de Energia Elétrica defende um valor muito menor para aliviar aí essa dívida, seria aí de 8 bilhões de reais. E esse impasse de extrema importância promete ainda muito embate, viu, Carlos? O fato é que a Amazonas Energia está passando por um dos momentos mais delicados da sua história e nós não temos nenhuma dúvida disso. Nos últimos anos, a concessionária foi alvo de inúmeras críticas pela má qualidade dos serviços e as frequentes quedas de energia que afetam o dia a dia de quem vive aqui no Amazonas. O grupo JF assume um desafio enorme e vai ter que mostrar capacidade para modernizar a rede e garantir um fornecimento mais estável para nós, a população, Karime. Então, Carlão, daí a empresa Âmbar, que assumiu a Amazonas Energia do grupo JF, anunciou que pretende realizar grandes melhorias na infraestrutura da Amazonas Energia. Mas as dúvidas ainda pairam sobre a capacidade do grupo de transformar a realidade energética do estado do Amazonas. Os consumidores, né, Carlão, a gente já está cansado aí de conviver com péssimos serviços e já estamos atentos para saber se essa nova fase vai realmente trazer os benefícios que a gente tanto espera. E além disso, Karime Leão e ouvintes, existe aí o temor sobre o impacto nas tarifas. Esse realmente preocupa, Karime. A população do Amazonas já sofre com contas de luz altíssimas e qualquer decisão equivocada sobre os repasses pode afetar, sim, diretamente o bolso dos amazonenses. O que todos esperam, né? O que nós esperamos é que a empresa Âmbar consiga equilibrar os investimentos com uma política justa, né? No mínimo, uma política justa para os consumidores, Karime. Pois é, Carlão, e a gente não pode esquecer, tá, das críticas dos especialistas que alertam sobre a concentração de poder nas mãos do grupo dos irmãos Batista, um grupo já envolvido em diversos escândalos políticos e financeiros. O fato é que o contrato que foi assinado para tentar garantir uma segurança jurídica de todo esse processo. A Âmbar já definiu, inclusive, algumas das principais prioridades no comando da Amazonas Energia. A primeira delas é o combate aos gatos, as ligações clandestinas que têm prejudicado o sistema de distribuição e aumentado as perdas da empresa.
empresa. A ordem é endurecer a fiscalização e acabar com esse problema que afeta diretamente o bolso do consumidor que paga em dia sua conta. Isso porque, né, Carlão, esse valor aí é rateado entre as pessoas do bairro, viu? O teu vizinho faz gato, você tem uma taxinha a mais ali para pagar esse prejuízo, exato. E outra prioridade, o Carlão, que vai ser a cobrança de dívidas, né? A concessionária está enfrentando um alto nível de inadimplência e que, segundo a empresa Âmbar, impacta a qualidade do serviço e os investimentos para a modernização da rede. Segundo a empresa Âmbar, ela vai trabalhar com uma política mais rígida de cobrança, como você falou, garantindo que os recursos voltem para os cofres da empresa e sejam investidos em melhorias. Olha, por fim, a empresa também promete investir nas áreas mais remotas do Amazonas, onde a qualidade do fornecimento de energia é ainda mais crítica. O desafio está lançado e os próximos meses serão decisivos para sabermos, né, se o grupo JF vai conseguir entregar o que prometeu, cara. De qualquer forma, o desafio é grande, né? Porque atender nessa questão de energia ao estado do Amazonas não é fácil. E o deputado federal Sidney Leite, ele falou sobre essa venda da empresa da Amazonas Energia e ressaltou justamente esse ponto, essa questão do serviço de energia no interior do estado do Amazonas. Vamos ouvir. Foi construída uma solução via Ministério de Minas e Energia, em parceria, inclusive com a Eletrobras, e por decisão judicial. A ANEEL garantiu a regulamentação e a Âmbar, ontem, no último dia, assinou este termo, que garante a transferência da gestão da distribuição de energia no Amazonas, com a necessidade de um aporte inicial superior a 6 bilhões e meio, e com esse passivo, que segundo esta empresa, gira em torno de 14 bilhões. Vamos continuar trabalhando, lutando e acompanhando para que a gente possa ter uma solução que não comprometa o fornecimento de energia e que esta empresa que assuma possa garantir energia na cidade de Manaus, nos municípios, que volte e retome e haja o compromisso do programa Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia, e que esse seja um capítulo virado e que a gente possa construir um novo momento nesse serviço tão essencial que é energia para todos no estado do Amazonas. 18 horas. Vamos seguir falando sobre essa venda da Amazonas Energia com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Cadu, boa noite. Cadu, então, a transferência da Amazonas Energia para a empresa Âmbar aconteceu no apagar das luzes. Foi tudo assinado ontem à noite na correria, porque a gente entrou aqui ao vivo e nós não tínhamos esse posicionamento quando a gente conversou ontem sobre esse assunto. Pois é. E essa assinatura, essa passagem aí de comando aconteceu com o apoio total do presidente Lula. Prevaleceu então, Cadu, a vontade do governo federal. Explica pra gente mais detalhes a respeito dessa transferência da empresa aqui da Amazonas Energia para a Âmbar, do grupo dos irmãos Batista. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karine, Carlão, boa noite, ouvintes do 18 horas. Karine, até o fim da tarde de ontem, os irmãos Batistas não queriam de jeito nenhum assinar esse contrato de transferência da Amazonas Energia para a empresa deles, da Âmbar Energia. Por quê, Karine? Porque, em outras palavras, esse contrato não tem segurança jurídica. Eu vou explicar para vocês. Lá atrás, a Justiça Federal do Amazonas determinou que a ANEEL desse um ok para essa negociação, né? A diretoria da ANEEL, que é um colegiado de técnicos, não fez isso. Inclusive, um diretor, do nada, do NEIDA, como você disse, né? Pediu férias semana passada. E diante da pressão do governo federal, leia-se do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, o diretor-geral da ANEEL, o Silveira, esqueci o nome dele, o diretor-geral da ANEEL, ele foi lá e assinou sozinho o termo referendando essa tal transferência. Ou seja, Karine e Carlão, não foi uma decisão colegiada da ANEEL, né? Que é um colegiado de técnicos. Então, há uma insegurança jurídica nesse sentido. Por isso, há uma fragilidade nesse acordo e é muito provável que tudo se resolva mais uma vez, Karine e Carlão, com a interferência da Justiça. Então, vamos acompanhar essa história, porque a assinatura desse termo de transferência que
que foi feito entre hoje, ontem, né, ontem à noite, pela ANBA, ainda não é o fim da novela. Um ponto interessante de toda essa história, Karine e Carlão, foi a interferência do governo Lula, como você falou. O ministro Alexandre Silveira, só um detalhe para você, bastidor, ele está em Roma, ele está participando de um evento, mas de lá ele conversava baixinho com os irmãos Batista para convencê-los a assinarem um acordo de compra da Amazonas Energia. Por quê? Se a bucha ficar nas mãos do governo federal, o sistema elétrico do Amazonas vai passar por uma intervenção. Esse que é o detalhe, isso mesmo, a Oliveira Energia, que é a atual empresa concessionária, ela ia perder a concessão e o sistema ia passar a ser gerido provisoriamente pelo governo federal. E aí o governo ia ter que ficar com essa bucha, arcar com as dívidas que ultrapassam aí 14 bilhões de reais, negociar com os credores, negociar com os controladores. A dívida com os controladores passa de 3 bilhões de reais. E ainda mais. E aí, junto com essa bronca toda, ia ter que fazer uma licitação que duraria no mínimo aí 2 anos. Ou seja, é uma crise profunda, Karine, que o governo vem tentando resolver, vem tentando passar a bola para os amigos do presidente Lula, que são os irmãos Batista. Tá parecendo aquela história, me ajuda que eu te ajudo. É mais ou menos isso. Cadu, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, não é? Foi ele que aprovou a venda da distribuidora do Amazonas da Amazonas Energia para... Sandoval, não suportou a pressão. Foi ele quem fez isso. Agora, também, Cadu, uma das grandes questões nessa negociação, nessa venda, é a questão do valor de 14 bilhões de reais que vão ser pagos pelos consumidores de todo o país durante 15 anos. Exatamente. E aí esse é o valor que o grupo dos irmãos Batista defende, 14 bilhões, e a ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, quer que chegue a 8 bilhões. Esse valor e que seriam 8 bilhões de reais a serem divididos na conta de luz de todo brasileiro durante 15 anos. Quer dizer, o consumidor brasileiro ainda vai pagar a conta desse prejuízo da empresa aqui do Amazonas. Agora, e é esse valor que ainda não está fechado, não é isso? Não está definido? Exatamente, não está fechado. Por isso que eu falei que está uma insegurança jurídica, porque a ANEEL, ela assinou, mas não é todo mundo que assinou. Então tem dúvida nesse processo. Então esse assunto vai virar tapetão lá na justiça. Pode escrever que essa novela não acaba agora, não. Oi, Carlão. E o povo sabe que vai pagar essa conta ou não? Os 200 milhões? Eu acho que não como deveria, porque esse assunto ainda não está na grande mídia, como a gente sabe. O Estado de São Paulo está cobrindo, os grandes sites especializados estão cobrindo essa questão, porque se trata de um contrato meio escuso, uma imoralidade que o governo, um arremedo que o governo está fazendo, de um lado para salvar o sistema elétrico do Amazonas, mas de outro ajudando dois amigos, como eu disse, me ajuda que eu te ajudo. Por que a Âmbar? Essa é uma pergunta, né? Mas não teve nenhuma outra empresa, não tem uma outra possibilidade? É aquela coisa, eu fiz essa pergunta para Karine antes, o que a Âmbar, o que os irmãos Batista estão vendo que a gente não consegue ver? É porque é prejuízo só, é um prejuízo só. Só que a Âmbar, os irmãos Batista, eles têm muito a ganhar estando ao lado do presidente Lula. Como vocês disseram, eles são um grande grupo da JBS. A JBS, ela não trabalha só com carne, ela trabalha com energia, ela trabalha com esporte, ela trabalha... Esse negócio da Amazonas Energia seria apenas mais um negócio, e tinha esse detalhe, parte do prejuízo ia ser pago pelo povo brasileiro, não ia ser pago o aporte da ANBA seria só de 6 bilhões de reais, e o resto, 14 bilhões, ia ser pago ao longo de 15 anos. Negócio da China. Só que aí tá melando, né? Tá melando. O negócio ainda vai ter muita água vai rolar por baixo dessa ponte, e é um escândalo, é vergonhoso botar o consumidor do Brasil inteiro pagar na sua conta de luz, seja 14 bilhões de reais ou 8 bilhões de reais. Você está pagando o prejuízo de uma empresa de um outro estado. Quer dizer, é um negócio que para lá de amigo, né, Cadu? Agora tem mais uma outra pergunta. Será que se a ANBA assumindo toda a estrutura, a empresa, o sistema elétrico, será que vai melhorar? Porque eu lembro da história da Oliveira Energia. Quando a Amazonas foi transferindo da pública para privada, houve a privatização, a briga foi essa, de melhorar a qualidade do serviço de energia. E olha o resultado que deu. Melhorou? Não. Nada, a gente tá vendo. E encareceu.
De cara, a conta ficou mais alta. Normalmente é assim, porque vai pegar, até estruturar, até olhar o que tem, o que não tem, vamos mexer, aí pronto, aí complica tudo, é difícil. Tirar os gatos, como você disse, exatamente, Carlão, e ainda cobrar o povo. Vai fazer fiscalização que vai dar aquela confusãozinha básica, né? Bom, enfim, vamos lá, vamos aguardar, vamos torcer aí. Cadu, mudando de assunto, saiu hoje uma pesquisa apontando que a maioria dos senadores apoia a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Plínio Valério, que é a que estabelece o mandato para os ministros da Suprema Corte, que inclusive eu concordo, no lugar do cargo vitalício. Será que essa proposta passa, Cadu? Ô, Carlão, se depender da maioria dos parlamentares, sim, viu? Essa pesquisa foi feita pelo painel do Poder, do site Congresso em Foco, com os senadores e deputados, Carlão. E conforme essa pesquisa, 57% dos parlamentares disseram que concordam, assim como você, concordam totalmente ou parcialmente com essa ideia de trocar o cargo vitalício do ministro do STF por mandato. 15% disseram serem indiferentes a essa proposta, né? E 16% disseram ser totalmente contra, ou seja, uma diferença cachapante, ou seja, uma grande maioria topa, aceita, concorda com essa proposta da PEC do Plínio Valério, né? De transformar em cargo vitalício em mandato. Ou seja, Carlão, se a matéria entrar em votação no Senado, onde está tramitando agora, é muito provável que ela passe. E o Plínio Valério, senador, claro, está muito satisfeito com essa matéria que saiu hoje, com o resultado dessa pesquisa, e eu falei com ele agora à tarde e ele disse que está já se mobilizando para colocar essa PEC em pauta lá na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ouvir o que ele disse. A PEC, quando a gente fez e continua pensando, é fixar mandato de ministro. A gente precisa fixar, porque hoje o ministro ele entra com 40, 43, só sai aos 75. Tem ministro aí que vai sair daqui a 10, 15 anos e não está certo isso. E diante das medidas que o Supremo vem tomando, né, da usurpação, da prerrogativa de outro poder, isso tudo dificulta. A gente usurpando o nosso coisa, e a gente tem que pensar o que fazer. Não é retaliação, porque eu apresentei em 2019, não tem nada a ver, não é retaliação, não tem nada a ver, mas é preciso sim que a gente faça isso. E essa história de que a gente não pode fazer isso, o Senado tem o dever e a prerrogativa, sim, de legislar sobre tudo que diz respeito à Constituição. Então, é nosso dever fazer isso. Eu não vejo como retaliação, eu não vejo como dificuldade de passar esse cabo de guerra que Moraes, Gilmar, Barroso querem fazer com o Legislativo. A gente não deve entrar nisso, mas tem que cumprir com o nosso papel. A PEC fixa o mandato em 8 anos. A Tereza Cristina, senadora, me falou que vai colocar, me parece que é 12, vai ficar 12 anos. O importante não é o tempo, o importante é fixar o mandato de ministro, porque hoje tem ministro pensando que é semideus, pensando que a sede do Supremo é Olimpo, e não é. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério em relação a essa proposta, né, que estabelece mandato para os ministros da Suprema Corte no lugar do cargo vitalício. Cadu, ele disse que ele disse que não é uma retaliação e ele disse que não vê dificuldade de passar, mas aqui, Caio, eu tenho minhas dúvidas. Pô, como que vai ser muito difícil de passar? Eu gostei da analogia que ele fez, hein, Cadu? Eu entendo as suas dúvidas, Karine, porque o cenário está meio embaçado mesmo, porque tem algumas variáveis por aqui. Uma delas é a questão de fevereiro do ano que vem. Vai ter eleição para a Câmara, para a presidência da Câmara e para o Senado. Está certíssimo que Davi Alcolumbre, que é do estado do Amapá, PSD, ele vai ser o próximo presidente do Senado. Mas o Alcolumbre, ele é centrão e governista. Aí a pessoa pergunta, Cadu, não tem nada a ver governo com a STF? Tem sim, porque como é que o presidente Lula recorre às votações do Congresso? Pelo tapetão, por meio do STF. Então o STF está assim, com o Poder Executivo. Então a ala governista, claro que ela vai reagir contra, mas esse processo, essa votação, ela pode acontecer agora e continuar no ano que vem. Aí fica na mão do plenário. E tem um outro ponto, Karine, se não passar agora, pode passar lá na frente. Há
uma perspectiva que circula bastante, que a ala da oposição fala com muita força, é que vai haver uma grande mudança em 2026. Vão ser 2 cargos de senador a eleição, né? A próxima eleição vão ser 2 cargos de senador por estado. Então, a oposição está projetando uma mudança para a direita em 60% da bancada. Hoje são 45%. Aí eles querem uma maioria absoluta da direita. Acontecendo isso, com certeza essa matéria vai ser uma das que vai passar. Se não for agora, nesse embalo aí do pacotão anti-STF que está acontecendo lá na Câmara, vai ser lá na frente. Mas essa matéria passa. O que a pergunta é quando? Essa que é a questão. Tá certo. Karine e Carlão. Cadu, tem uma rapidinha boa pra gente, pra encerrar a semana? Eu tenho uma rapidinha, Karine e Carlão, que é hoje que a Anatel, né, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela divulgou a lista com 2.040 sites de bets que vão ser bloqueados, retirados do ar do Brasil nas próximas horas por não terem se regularizado junto ao governo federal. Atualmente, Karine, nesse processo de regularização, 204 bets estão autorizadas a funcionar, ou seja, 10% só do que existia, né? Essa informação é importante, Karine, para quem está nos ouvindo, porque aqueles que apostam em bets, né, que quem apostou nessas bets irregulares podia até ontem solicitar aquele ressarcimento do dinheiro que foi apostado. O prazo acabou ontem, dia 10, né? E quem não fez e ainda está tentando hoje, está tentando agora à noite, vai ser bem difícil ter o dinheiro de volta, porque o processo de bloqueio já está em andamento e começa a partir de amanhã via Anatel, via as operadoras de internet e segue nos próximos dias. Então essa informação já é uma das medidas, né, para tentar estabelecer o controle desse mercado de bets, mas quem apostou e está tentando ressarcir, é muito difícil que já consiga. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Até segunda. Valeu. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, teve a operação hoje da Polícia Civil que prendeu mais de 100 pessoas no Amazonas por falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso é sério? Prende mesmo, cara. É sério, viu, Carlão? Prende mesmo. E essa ação faz parte da operação para combater a inadimplência de pensão. O repórter André Meirelles tem os detalhes da operação. Vamos acompanhar. 111 pais foram presos em Manaus por inadimplência de pensão alimentícia durante a Operação Protetor da Polícia Civil do Estado desde o dia 9 de setembro até esta sexta-feira. O delegado-geral adjunto da Polícia Civil no Amazonas, Guilherme Torres, destacou que a operação teve como objetivo proteger os direitos das crianças, resultando nas prisões de pais que não cumpriram as obrigações legais de prover sustento aos filhos. Pais que não honravam com o seu dever legal de prover crianças e adolescentes. Fica aqui também um aviso para os pais, aqueles pais que tenham essa situação pendente, nós ainda vamos continuar efetuando prisões. Procure a justiça para você evitar o constrangimento de ser preso em razão da ausência desse seu dever de alimentar. Segundo o delegado titular da Polinter, Fábio Ali, as prisões correspondem à primeira fase da operação, e que outras fases estão previstas. As pessoas estavam em débito já há algum tempo, ou seja, a maioria dos presos foi de 2017 a 2019. Houve prisões de pessoas que estavam devendo desde 2009 e a pessoa deixa entrar na bola de neve e quando a polícia chega ela não tem condições de honrar e acaba tendo que ficar realmente presa. Então, peço para vocês, não esperem a polícia chegar até você para não negociar essa dívida. Nós estamos com a meta de cumprir 80% dos nossos mandatos até o final desse ano. Então eu estou fazendo um alerta para vocês, para que procurem, antes da gente chegar na sua casa, honrem seu compromisso, honrem suas dívidas. Denúncias de crimes de pensão alimentícias podem ser feitas pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h25. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar com os destaques do dia. Olha só, continue aí, hein? Uma longa fila de caminhões é formada na BR-319 por causa da seca. Detalhes em instantes, já. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, sábado e domingo, final de semana. Tempo e temperatura, Karine Leão.
Previsão do tempo. Vamos lá, segundo informações do Clima Tempo para o sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. Mínima prevista 27 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. Chances de chuva 23%, umidade relativa do ar fica entre 7% e 20%. Para o domingo, a previsão também é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. As chances de chuva já sobem no domingo para 40%. Mínima prevista de 29 graus e máxima pode chegar a 36 graus. Mix. Olha, o nosso Rio Negro segue estável há 2 dias, permanece na cota de 12 metros e 11 centímetros. É o novo recorde histórico e uma boa notícia que o rio parou de secar, porque os prejuízos do Amazonas com essa seca ainda estão sendo contabilizados, hein, Karine? Exato, Carlão. A gente segue aí com todos os municípios, os 62 municípios do estado em estado de emergência. Sabemos que o polo industrial de Manaus só não teve um prejuízo maior por causa das medidas e do investimento antecipado da iniciativa privada, dos empresários. Mas, no geral, o transporte de mercadorias está prejudicado sim e traz prejuízos para todos. O repórter André Meirelles conversa ao vivo agora com a gente e traz esse balanço, traz mais informações a respeito desse assunto. Boa noite, André. Então, essa semana na BR-319 foi formada aí uma longa fila de caminhões, não é isso? Muito boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Isso mesmo, já não é mais uma novidade. Vários noticiários por aí falando sobre essa extensa fila aí de caminhões e vários outros veículos que estão acontecendo ali na BR-319. A gente tem essas informações dos comerciantes ali do local, que isso, na verdade, desde a semana passada, ali sexta-feira, sábado, no finalzinho ali daquela semana, já começou essa fila, já começou a se formar ali no local. E no domingo a situação piorou. Aí no começo dessa semana, durante toda essa semana, teve aí, né, essas longas filas de caminhões na rodovia ali da BR-319, né? E, inclusive, isso tem gerado preocupação entre os comerciantes ali do local, principalmente do Careiro Castanho, também aqui no interior do Amazonas, onde a dificuldade de locomoção resulta aí na falta de produtos alimentícios e até água mineral, né? As filas, elas se estendem por até 4 quilômetros, né? E são causadas aí por esse intenso tráfego aí de carretas, pela escassez de balsas e também por essa seca severa que acontece na região. Inclusive, a gente tem um trechinho de uma fala aí do Sadi Maquiné, ele que é um comerciante do Careiro, e ele vai relatar a dificuldade do comércio no local. Tem muita gente que não tá deixando até de vir buscar alimento para cá para levar devido a essa demora, né? Porque o cara vem para cá, passa 2, 3 dias na fila e não consegue chegar. O problema todo é esse, né? Que não consegue chegar por falta do porto. 18 horas. Olha só, Karine, Carlão, como tá a situação lá. A gente conferiu a fala aí de um dos comerciantes do Careiro, o Sadi Maquiné, relatando essa situação que está bastante difícil ali pelo local, né? Com um impacto sentido ali pelo comércio local. Inclusive, até a Associação Comercial do Careiro solicitou ajuda ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, né? O setor de turismo também acabou enfrentando esses problemas. Aí o DENIT autorizou, inclusive, a construção, né, de uma ponte provisória em um trecho do rio Igapó a sul, ali na BR-319. Isso aí para redução, né, de filas que foram registradas agora nesses últimos dias. Até mesmo o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, também falou sobre essa situação, informou aí nessa semana por meio das redes sociais sobre o trabalho que o DENIT já está fazendo ali no trecho, né, que promete agilizar o transporte de cargas e também acabar com as filas de veículos que aguardam para fazer essa travessia, né? Outra medida anunciada pelo DENIT é que agora os caminhões que transportam frutas e verduras para o porto da Ceasa estão liberados para atravessar. Isso não tem mais um horário, agora está liberado 24 horas por dia. Isso atendendo aí o pedido dos feirantes, né, que dependem aí do pleno funcionamento das atividades. Essas frutas, esses legumes precisam chegar aí nos comércios, nas feiras, nos mercados, né? E a gente também tem agora o posicionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados aqui do estado, que é a ARCERPAN, que disse que está monitorando as condições de navegabilidade e os preços praticados de 158 embarcações que operam ali no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas no Amazonas. O diretor-presidente da agência reguladora
Ricardo Lasmar, ele fala agora com a gente que das 9 calhas do estado, 6 apresentam dificuldades extremas de logística. Vamos acompanhar. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ASERPAM, está monitorando as condições de navegabilidade e os preços praticados pelas 158 embarcações que operam no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas no Amazonas. Até o momento, não foi identificado nenhum valor abusivo nas 116 linhas monitoradas. Das 9 calhas do estado, 6 apresentam dificuldades extremas de logística, sendo as mais afetadas neste período: Rio Madeira, Rio Purus, Alto Solimões, Médio Solimões, Baixo Solimões e Juruá. Foi detectado também um aumento do custo operacional em decorrência da estiagem. 18 horas. Aí a gente conferiu a fala do Ricardo Lasmar, diretor-presidente da ASERPAM, falando aí sobre essa dificuldade, né, das embarcações que operam ali no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas aqui no Amazonas, né? E também, continuando aqui, a fala do Ralph Assayag, que é o presidente da Câmara de Dirigentes de Logística de Manaus, né, que falou sobre essa situação e afirmou que devido à seca, as plataformas onde containers com mercadorias são desembarcadas foram transferidas de Manaus para o município de Itacoatiara. Isso aí acaba gerando um atraso no procedimento, né? Ele disse que esses navios com mais de 3.000 containers estão descarregando em cima de balsas e essas balsas chegam, né, ali no local, e que a CDL está perdendo em torno de 3 a 4 dias a mais de um descarregamento normal, que seria em Manaus. Aqui ele explicou essa situação, Karine Carlão. Tá ótimo, André Meirelles, muito obrigada pelas informações. Valeu, André. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, por causa da seca desse ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou essa semana que vai decretar situação de emergência em todos os portos e hidrovias da região norte. Karine Leão. Carlão, a gente inclusive falou sobre esse assunto com Nathalie Moraes durante essa semana, depois da tragédia lá no porto de Manacapuru. O DENIT acabou de mandar uma nota agora, tô lendo agora, nesse momento, que só vai decretar emergência no porto de Manacapuru. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte divulgou nota informando que vai decretar a situação de emergência apenas para a instalação portuária pública de pequeno porte de Manacapuru, que sofreu avarias em sua estrutura com o desabamento do barranco do Porto da Terra Preta às margens do Rio Solimões. A nota segue dizendo que afirma que a decretação de emergência para infraestrutura aquaviária no estado do Amazonas não é necessária, pois a autarquia possui programas que têm como objetivo o desenvolvimento de contratos eficientes de recuperação, operação, manutenção e regularização de estruturas sob sua responsabilidade. Essa é a nota que é enviada agora, nesse momento, pelo DENIT. E aqui no Amazonas também, né, o Carlão, depois da tragédia do porto de Manacapuru, que causou 2 mortes, a Defesa Civil recomendou a interdição de parte do porto de Altazes. Vamos ouvir agora o que explicou o chefe do Departamento de Engenharia da Defesa Civil, subtenente Alessandro Silva. Fomos lá verificar exatamente a informação de que aconteceu uma erosão fluvial ali junto ao porto de Altazes, do município de Altazes, e foi confirmado, né? Levamos o geólogo, a nossa equipe técnica vai gerar um relatório a respeito disso, que vai demorar alguns dias, né? Para a semana já vai estar pronto. No entanto, foram tomadas algumas medidas, né, de prevenção. Então, nós sugerimos que o município isole a área afetada, e isso vai acarretar com que vai ser feita uma modificação no acesso aos tripulantes, né, as pessoas que utilizam as embarcações. Vai ser relocado, vai ser reposicionado, foi feito também o acesso para eles. A Secretaria Municipal de Defesa Civil também vai fazer o isolamento com fitas zebradas, terão placas, né, informativas para as pessoas não acessarem por ali, não ter aquele acesso. E todos os barcos
que ficam ali próximos já foram notificados a não permanecer lá. 18 horas. Olha só, lá em Parintins, os moradores do município temem que aconteça um deslizamento de terra no porto da cidade. Como que aconteceu em Manacapuru? Isso porque as rachaduras do solo do local começaram a aparecer, hein? Exato, e eles divulgaram até nas redes sociais as rachaduras, essas fissuras grandes no solo. E depois de ser informada sobre o problema no Porto de Parintins, a Defesa Civil do Estado entrou em contato com a Defesa Civil de Parintins e foi informada que já estavam sendo tomadas as devidas providências para garantir a segurança na área. Entretanto, não foram divulgadas quais medidas são essas que estão sendo tomadas. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos falar de política local, Carlão? Cíntia Blink. Já está aqui com a gente. Conosco. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, recomeçou hoje a propaganda eleitoral das rádio e TV. E traz pra gente o que temos de novidade ou não, tem alguma surpresa? Conta pra gente como é que foi esse primeiro dia. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Olha só, foi diferente, viu? Foi diferente do que eu esperava, porque nós temos um prefeito que tá buscando a reeleição. E a gente tem um outro candidato que tá tentando ocupar essa cadeira que hoje é ocupada por Davi Almeida. Então, em teoria, em tese, né, o normal, o que a gente costuma ver é o candidato que quer essa cadeira fazendo muitas críticas à gestão que tá aí. Então, é ele quem desfaz a prefeitura, né, diz o que tá errado, denuncia ali o que tá acontecendo e tudo mais. É ele que ataca para dizer, olha só, tá vendo como essa gestão não pode continuar porque tem eu de opção para mudar isso daqui que tá acontecendo. Normalmente esse é o discurso, mas o que a gente viu hoje foi justamente o contrário. Nós vimos Davi Almeida fazendo ataques a Alberto Neto e Alberto Neto fazendo propostas. Eu não entendi nada, entendeu? O que tá acontecendo, que ficou tudo trocado. Mas Davi Almeida, então, ele dedicou grande parte dos 5 minutos dele para falar sobre Alberto Neto ser investigado por suspeita de extorsão e por ter suspeito, né, de ter prendido um inocente. Isso na época que ele era da Polícia Militar. Então são investigações internas ali da polícia. Capitão Alberto Neto, isso também foi falado em debate, quando falou sobre isso em debate, disse que ele já resolveu todas essas coisas e que acontece enquanto você está trabalhando como policial militar. De qualquer forma, Davi Almeida trouxe essa história de novo, falou sobre a Zona Franca de Manaus, falou que Alberto Neto votou contra a Zona Franca de Manaus em um determinado momento e que ele, Davi Almeida, jamais faria isso se tivesse oportunidade. E então foi isso, de muito ataque a Alberto Neto. Já Alberto Neto, ele faz, o primeiro momento dele é uma espécie de um ataque também, só que ele traz com humor. Inclusive a musiquinha de fundo é daquelas musiquinhas de meme, sabe? Que ele mostra Davi Almeida agradecendo a ele pelas emendas que mandou para construir. Aí apresenta ali uma obra que eu não entendi se era uma escola, se é exatamente uma quadra, algo assim, mas enfim, é uma obra que Davi Almeida está inaugurando e ele fala, eu quero agradecer ao deputado Capitão Alberto Neto, que é por causa dele que essa inauguração está acontecendo. Então ele coloca aí essa cena e aí sim, depois disso começa. E eles falam de muitas propostas. O que veio de principal ali na proposta, no texto de Alberto Neto, foi ele trazer a candidata a vice, Maria do Carmo Cefair, que apresenta o mais novo aliado dele, né, que é Amon Mandel, que ficou em terceiro lugar na última eleição, no primeiro turno, e agora fica aliado ali a Alberto Neto. A aposta, a gente vê então, é fazer com que haja uma soma entre os eleitores de Alberto Neto e eleitores de Amon Mandel. Mas será que essa união, de fato, soma? Ela vai multiplicar ou ela vai diminuir? Essa é a pergunta. Pois é, essas alianças aí que a gente tem que analisar com calma, né? Que se realmente vai somar ou, como você falou, se vai diminuir, vai acabar sendo prejudicial. Sim. E o resultado a gente vê nas pesquisas, né? Inclusive, Cíntia Blink, os institutos de pesquisas que erraram feio, né, no primeiro turno, estão de volta aí nesse segundo turno e já temos, inclusive, 10 pesquisas registradas, mas já tem os resultados das pesquisas? Como é que Na verdade, a gente já tem 14. É porque já na época que fez esse texto eram 10, mas realmente agora já são 14 que estão lá no PSC. É muito dinâmico, né? Muito, porque a qualquer momento você pode incluir ali uma pesquisa.
Não tem resultado ainda, Carlão, porque a mais recente, ela é do dia 8. Sim. Então, elas devem... E a maioria é dia 8, 9. Então, na verdade, eu acho que a mais antiga, na verdade, é dia 6. Então, aqui a gente vai ver... em teoria, como primeiro, porque você pode registrar, você fica livre para publicar a partir de 5 dias depois que você registrou. Só que você não precisa necessariamente publicar depois de 5 dias. A partir de 5 dias é quando você pode, mas se você quiser em 20 dias, tudo bem também. Não há nada proibindo. Mas a que foi registrada, a mais antiga, está registrada no dia 6, que é da Pontual Pesquisas, e ela então pode ser publicada amanhã. Sim. Só que a gente não sabe se amanhã será ou não publicada. A maioria tá dia 8 e dia 9, então a gente espera aí que os dias 13, 14, 15 sejam os dias que a gente vai ter acesso aos resultados dessas pesquisas. Agora, com essa dinâmica toda, essas pesquisas devem ter um prazo de validade, né, Blink? Pois é, porque a pesquisa foi logo depois da eleição. A eleição foi dia 6, e aí ela de falou... ontem para hoje já mudou muita coisa. Isso que a gente estava até comentando, porque na verdade, uma fotografia de um outro tempo, de um outro dia. As pesquisas não estão em alta, como o Carlão disse, né? Passaram vexame aí no primeiro turno, porque nenhuma acertou o resultado. Perto, que nem claro que a gente, como eu sempre falo, trata a pesquisa como o cenário atual. Só que as pesquisas que no momento que já estava ali pertinho da eleição, essas tinham que acertar. Naquela última semaninha, essas tinham sim a missão já de acertar, perto, inclusive, né? O percentual. E nenhuma acertou nem o resultado e muito menos os percentuais. Então as pesquisas não estão no seu melhor momento. Mas, de qualquer forma, elas estão aí registradas, a gente vai ter acesso, talvez seja um norte. E o que vale mesmo é dia 27 na urna, né? Sem dúvida. Eu tô tendo uma informação aqui de bastidor, que igual a Blink, olha, Diga. também tem no nosso editor. Vambora. É que a pesquisa pontual não vai ser divulgada. Não vai ser divulgada, não sei por quê, mas está registrada registrada já. No PSQL, dia 6. Já venceu. Pois é, né? Já foi há tanto tempo que mais, até mas é um outro cenário. Entendi. Então, ok. Ok, né? Tudo bem, né? E a campanha na rua? Reuniões, caminhadas, né? O bloco na rua começa quando, Blink? A gente sabe? Já pode começar esse fim de semana? Na verdade, a gente tem visto eles fazendo muitas lives, muitas entrevistas, já estão no rádio, você já está ouvindo aí, vez ou outra, uma inserção, porque são 50 de cada candidato. E essa parte aí de ir para as ruas deve acontecer em breve. Mas eu acho que também, na verdade, nunca parou, entende? Porque no fim eles sempre estão por aí. Eu tenho visto muita motociata de Alberto Neto com Maria do Carmo. No dia que eu fui quando ele anunciou o Wilker Barreto, tinha muitas motos com bandeira, identificação e andando por ali. Que é uma marca até do apoiador dele, do Bolsonaro, né? E essa semana que vem inteira vai ter Bolsonaro, vai ter Michele Bolsonaro e vai ter Nicolas Jung. Pelo menos está na agenda. Bolsonaro é quando mesmo? Bolsonaro dia 15, Michele 16 e Nicolas 17. Então é um atrás do outro, mantendo aí esse ritmo. E então eu penso que a partir de semana que vem já está permitido por conta dessa agenda fazer sentido, né? Deles estarem na rua. Certo, mas oficialmente. Lula vem a Manaus, mas eu acho que Cadu falou sobre isso e não é por causa de eleição. Tem nada a ver com a eleição. Ele não vem pra eleição. É porque vai ser próximo, na mesma semana a gente vai ter Lula e Bolsonaro. Só por isso que eu lembrei. Aqui, o candidato dele não chegou, né? Pois então, não chegou. Só se ele for apoiar alguém aí que ninguém sabe, mas será? Será? Isso aí a gente não sabe. Será que alguém quer também? Tem essa questão. Ele não fala aqui. Que Blink, o Sinésio, ele chegou a ser preso naquele episódio dos 20 mil reais que ele foi pego em espécies dias antes da eleição? Não pode, porque ele tem imunidade parlamentar. Então é isso aí. Agora ele foi afastado do cargo, é isso? Foi afastado do cargo de presidente do PT. Eu não sei quem ficou no lugar dele, porque eu perguntei do PT, mas não obtive ainda a resposta. E aí o que acontece? Depois desse episódio, vamos só lembrar para quem não ficou sabendo. Sinésio Campos estava viajando para Benjamin Constant e ele
foi encontrado com R$10 mil e a assessora dele com mais 10 mil. A Polícia Federal estava fazendo operações sobre verificando isso, porque em período de eleição pode ser comum, né, ter esse tipo de coisa. Levou a assessora para uma sala, levou o Sinésio para o outro, perguntou sobre a origem do dinheiro, se contradisseram e aí, a partir daí, estão investigando. Sinésio não foi preso porque ele tem imunidade parlamentar, mas de qualquer maneira aconteceu isso. Ele chegou a falar sobre isso da tribuna da Assembleia Legislativa. Sinésio é deputado estadual e ele falou que é dinheiro do fruto do trabalho dele. Só que ele não tinha como provar e ficou suspeito exatamente pela situação de ser período eleitoral. Ele ia para Benjamin Constant. O que acontece? Isso foi discutido ontem no partido ali do PT Amazonas, olha que erro fatal aqui, né? Do PT Amazonas, e decidiram que era melhor que ele se afastasse enquanto essa investigação ainda está correndo. A decisão foi até fácil, porque foram 10 votos a favor que ele afastasse e 2 votos se abstiveram. Um dos que votou para que ele afastasse foi Zé Ricardo, que agora é vereador eleito. E nunca foi escondido que havia uma discussão entre Sinésio e Zé Ricardo. Foi claro isso. Sim, o PT ele é cheio de PTs lá dentro. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. É um rachachá. Voltando a falar aí sobre o segundo turno das eleições, as alianças, os candidatos que não chegaram para o segundo turno já falaram dos seus apoios e tal. Agora, o Marcelo Ramos, ele já definiu, que, como a gente falou, é o representante do PT aqui em Manaus, ele já definiu. Foi o candidato, né? Foi o candidato, exato. Prefeito. Ele já definiu alguém? Ainda não. A gente desconfia que ele vai se abster, não vai falar nenhuma posição, mas aparentemente ele não vai ficar nem com o Davi Almeida, muito menos, né? Com o Alberto Neto não tem como ele ficar. Porque como é que vai subir, né, o PT no palanque do PL? Não faz sentido. Agora, a dúvida é, ele vai para Davi Almeida ou ele vai se manter distante de tudo isso? Se for para apostar aqui, eu acho que ele não vai tomar. Ele não vai tomar partido. Aquela mesma pergunta a mesma questão do Lula. Quando o Sinésio foi afastado, até se falou sobre e agora, será que o PT vai apoiar Davi? Porque existe uma ligação, né? Assim, por exemplo, o Marcelo Ramos, ele se fosse para falar, ele é mais próximo ali de Davi e do entorno de Davi, né? Omar Aziz e tudo mais, do que exatamente do Alberto Neto. Mas e aí, o PT vai posicionar? O PT e o Marcelo são diferentes, apesar do PT ser... o Marcelo pertencer ao PT, ele pode posicionar e o PT não. Pode acontecer. Também tem isso. Mas, ao que tudo, da forma como está caminhando, aparentemente o PT não vai se manifestar. Blink, para lembrar aqui, quais são os apoios que a gente tem até agora dos que não chegaram ao segundo turno, dos candidatos à Prefeitura de Manaus que não chegaram ao segundo turno? O prefeito Davi Almeida, ele não tem apoio de nenhum dos outros candidatos. Agora, o candidato Alberto Neto, que é deputado federal, mas interessa pra gente aqui saber que ele é candidato, ele tem a Momandel, que inclusive tá na propaganda, o Wilker Barreto, que faz oposição ao Wilson Lima, mas também ele tem aliados do Wilson Lima junto com ele. Até foi uma questão de prova, né, que eu perguntei a ele, mas se eu disse que não estaria com o Wilson Lima, mas parceiros de primeiríssima hora aí de Wilson estão com o senhor, isso não indica ali uma simpatia de Wilson pela sua candidatura? E ele falou que ele não vai aceitar caciques políticos, mas que ele não vai também tirar pessoas que estejam a fim de colaborar. Então, ao lado dele, nós temos o PMN, que é Rosenha, que é Ivo Neto. Rosenha é deputado estadual, Ivo Neto é vereador e agora vereador eleito, conseguiu a reeleição. Nós temos Joana Dark, que é deputado estadual, e o marido dela, o Aldenor Lima, que é vereador eleito, e Caio André, presidente da Câmara Municipal de Manaus hoje, mas que não conseguiu a reeleição, foi até assunto aqui essa semana, e estão com ele. E são pessoas que sim, estavam marchando com Roberto Cidade, Wilson Lima, mas que agora viram ali à direita para Alberto Neto. E o Davi Almeida recebeu o apoio da Assembleia de Deus? Isso, ele recebeu apoio da igreja, sim. O que não é um partido, não é um ex-candidato, mas é uma força que importa e que pode sim fazer a diferença. Então a Assembleia de Deus está junto com Davi Almeida. Beleza, Cíntia. E o capitão Alberto Neto não recebeu, recebeu novas adesões, né? Recebeu, porque eu falei do Caio André, que falou aí recentemente. Na verdade, ontem ele postou mas foram essas que eu já falei. É o que temos.
É o que temos. Eu vou voltar com mais informação segunda. Tá ótimo, Blink. Até segunda-feira. Valeu, Blink. Agora 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o aniversário, hein, de Manaus está chegando. A cidade comemora 355 anos, Karime, no dia 24 de outubro. E a prefeitura divulgou a agenda de comemorações. Olha que bacana. Exato, Carlão. A programação vai contar com 16 dias de evento. Boa. Gente, vai faltar, né? Vai faltar dia no calendário. As atrações incluem a apresentação do Boi Manaus com um novo formato. Sim. E quem tem mais informações a respeito das comemorações é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Nathalie. Então, temos também Raça Negra e Amado Batista confirmados. É para agradar gregos e troianos, já dizia a minha mãe, viu, Karime? Boa noite para você. Batista. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. E olha só, Karime, além de ter duas grandes atrações de nome nacional, né, de renome nacional, que é o Amado Batista e o Raça Negra, tudo isso acontece na zona leste da nossa capital. Olha pela aí. Primeira vez. Então, a galera da ZL tem muito a comemorar no aniversário da nossa cidade. Como você bem disse, né, eles fizeram aí um lançamento do aniversário de 355 anos da capital. Eles reuniram parte da imprensa para falar dessas atividades, né, em conta dos 16 dias de atividades culturais. Entre as atrações, né, tem aí Amado Batista, Raça Negra, que são atrações já confirmadas. Vai ter também, olha só, uma festa destinada para o público gospel. E também, claro, o Boi Manaus, que vai ganhar aí um novo formato. E a expectativa da Manaus Cult, da Prefeitura de Manaus, é atrair pelo menos 50 mil pessoas diariamente em cada festa. Pelo menos, né? A expectativa mínima. Uma das grandes novidades deste ano é a festa lá na Alameda Alphaville, ali no Parque Gigantes da Floresta, no Parque Amazonino Mendes, que fica ali entre Novo Aleixo, São José, Jorge Teixeira, abrange toda aquela galera ali da Zona Norte, Zona Leste. Então, essa é a grande novidade. A festa começa por lá no dia 23 de outubro, em um grande show na Avenida Alameda Alphaville, com os artistas Raça Negra e Amado Batista. A gente conversou aí com o Gender Lobato, ele que é diretor-presidente da Manaus Cult, falou um pouco mais pra gente sobre essa novidade. Nós teremos esse ano as comemorações, uma novidade, que é a Alameda Alphaville, que é exatamente aquele anexo ali do Parque Gigante da Floresta, onde nós faremos ali 10 dias de feirinha, já no esquenta do nosso Boi Manaus. Então essa é a novidade esse ano, serão 10 dias de atração. Então toda aquela comunidade da Zona Norte, Zona Leste, que está presente ali na Alameda Alphaville, vai poder curtir um pouco. É a primeira vez que a gente leva o Boi Manaus para essa região, oportunizando que mais pessoas possam curtir o nosso evento. 18 horas. Olha aí, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do Gender Lobato, ele que é diretor-presidente da Manaus Cult, falando aí sobre essa novidade, que vai ser levar o aniversário de 355 anos da nossa capital para o público da Zona Norte e Zona Leste. Mas, como eu disse, a festa é para agradar gregos e troianos. Já no dia 24, no dia do aniversário aqui da nossa capital, também tem comemoração para o grupo, para ali, né, para a galera do gospel, que acontece no Anfiteatro da Ponta Negra com a cantora Damares. Sabe aquela cantora que canta? Dá-lhe bicuda na cara do Gente, é ela, grande sucesso. Grande sucesso. Todo mundo conhece. Até porque aqui na redação a gente adora, né, Karime? Os troianos mesmo. E aí, no dia 24 e 25 de outubro, tem então o Boi Manaus, né, que será destaque, reunindo mais de 50 artistas e os tradicionais aí, shows de bois do Garantido e Caprichoso. E também, é claro, os bois aqui da nossa capital, né, como Corre Campo, Brilhante, Garanhão e todos os seus itens oficiais. Agora, só para eu encerrar, Karime, agora já começa hoje, inclusive, a Feira do Tururi, lá na Alameda Alphaville, né? Vai de hoje até o dia 20. E do dia 16 até o dia 20, a Feira do Tururi se muda para a Avenida do Samba, ali nas proximidades do Sambódromo. Então, tem festa para todos os públicos, para todo mundo. Programação cheia. E lembrando que tudo isso é gratuito, tudo para comemorar os 355 anos da nossa cidade. É isso. Boa noite para vocês e um ótimo fim de semana para os nossos ouvintes. Obrigada, Nathalie Moraes. Bom fim de semana. Mix
Legal, participe conosco do 18 horas. Nosso WhatsApp é o 994887592. Faça como quem, Karime? Olha, Eliane Macedo, do bairro da Raiz, ela escreveu Eliane. o seguinte: o legislativo só legisla em interesse próprio, a prestação de conta do orçamento secreto. Até agora nada. Eles ainda acham que temos memória curta. Tem uns que votam contra a Zona Franca e ainda assim vem pedir voto pra gente. Tá aí a participação da Eliane Macedo, do bairro Raiz. Obrigada. Valeu, Eliane Macedo, do bairro Raiz. Participe conosco, 994887592. Mix. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,5% e segue cotado aos R$ 5,61. O euro fechou em alta de 0,48% e fechou aos R$ 6,13. O Bitcoin registrou alta de 6,15%, cotado a R$ 354.104. E o Bovespa fechou em queda de 0,28% aos 129.992 pontos. O Bovespa finaliza setembro com perdas de 3,08%. E o Amazonas apresentou o segundo melhor resultado do Brasil no volume de serviços no mês de agosto, com crescimento de 8%, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas apresentou o segundo melhor resultado do Brasil no volume de serviços no mês de agosto, ficando atrás apenas do Mato Grosso, que ficou com 2,1%. Esses dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se compararmos com agosto do ano passado, o crescimento aqui no nosso estado foi de 8%. O segundo maior do Brasil, atrás apenas de Sergipe. No ano, o estado acumula o maior crescimento do indicador, com 7,1%, como explica o Luan Rezende, ele que é coordenador de disseminação no IBGE aqui no Amazonas. O Amazonas teve um desempenho destacado no volume de serviços em agosto, com um resultado positivo em comparação ao mês anterior. Foi uma boa recuperação após a retração observada em julho. Com isso, o estado se destacou no cenário regional e se posicionou entre os melhores resultados do país. Comparando o desempenho de agosto de 2024 com o mesmo mês do ano anterior, o Amazonas manteve um resultado positivo e expressivo, ainda que com sinais de desaceleração. Ainda assim, o estado ocupou uma posição de destaque no ranking nacional, superando a maioria das outras unidades da federação. Essa variação anual coloca o Amazonas em uma posição privilegiada em termos de recuperação econômica. Em uma análise de longo prazo, o acumulado nos 12 meses do Amazonas indicou um crescimento bem grande. Apesar de não ter alcançado os melhores do país, o nosso estado ainda se classificou entre os mais bem-sucedidos. Esse crescimento mostra uma tendência de consolidação das atividades de serviço ao longo do ano de 2024 no Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Os financiamentos de veículos novos e usados das categorias leve, pesados e motos totalizaram 3,4 milhões de unidades nos primeiros 6 meses desse ano, Karime. Esse número, Carlão, representa um aumento de 23,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram cerca de 650 mil unidades financiadas a mais do que se verificou entre janeiro e junho de 2023. Mix. Muito bem, agora são 6h59, nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou as regras de vigilância epidemiológica em portos e aeroportos brasileiros. Ministro Haddad pede bloqueio de mais de 2.000 sites irregulares de apostas ilegais a partir de hoje. Sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra ganham o Prêmio Nobel da Paz de 2024. Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã. Mix. 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
A JF assinou ontem o termo de transferência para assumir a Amazonas Energia. O braço no setor energético da JF não assume imediatamente a concessionária no estado. Só assumirá caso a decisão judicial que determinou a assinatura do termo seja estabilizada até 31 de dezembro. O plano para a transferência da Amazonas Energia assegura um subsídio de 13,96 bilhões de reais ao longo de 15 anos. Essa despesa será repassada para a conta de consumo de combustíveis, um encargo cobrado de todos os consumidores por meio das contas de luz. O governo alega que a concessão do subsídio é positiva para a União. Diz que uma intervenção estatal na Amazonas Energia custará 20 bilhões de reais aos cofres públicos. A Âmbar informou que confia no plano de transferência. Disse que o plano garante as condições para assegurar a prestação de um serviço de qualidade aos consumidores de energia no Amazonas. É o que todos os consumidores aguardam e devem cobrar. Afinal, está claro que são eles que vão pagar a conta. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Até segunda, né? Boa noite, um beijo. Até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.